Então, irmãos, hoje nós vamos continuar nosso estudo de Romanos, no capítulo 11, versículo 7 até o 12. Vamos nos dedicar mais no 7 ao 10, porque eles fecham o primeiro conjunto aqui do capítulo 11, que é do versículo 1 até o versículo 10. E a gente já vai dar uma pincelada aqui no começo do capítulo da segunda porção, que vai do versículo 11 até o versículo 24. Então, Romanos 11, versículo 7 ao versículo 12. Amém? Os irmãos aí estão procurando. Amém, amém. Amém sim, amém não. Vamos lá, irmãos. Diz assim: pois que, começa com a pergunta: o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Como está escrito: Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. E Davi diz: torne-se-lhes a sua mesa em laço, e em armadilha, e em tropeço, e por sua retribuição. Escureçam-lhes os olhos para não verem, encurvem-se-lhes continuamente as costas. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação dos gentios, para os incitar aos ciúmes. E a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Amém? Vamos orar. Fala conosco, Senhor, pela tua palavra. Fala conosco, Senhor, pelo teu Espírito Santo. Que o Senhor possa nos conduzir e nós possamos ser transformados pela tua palavra dia após dia, Senhor. Que nós possamos ser avivados pela tua palavra. Que nós possamos, Senhor, ter prazer em nos congregar, em ser povo verdadeiro do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, vamos sentar. Veja o seguinte, irmãos. Nós estamos aqui em Romanos 11. E você vai perceber duas... Você vai perceber, deixa eu ver se são duas... São várias coisas, não é só duas. Mas existe uma máxima, pelo menos uma aqui você pode colocar como que conduz esse texto, certo? E a grande máxima é: Deus não rejeita seu povo. Uma coisa que você não pode esquecer é essa frase em Romanos 11: Deus não rejeita seu povo. E aí Paulo vai dizer quem é o povo de Deus, porque muitos têm dito que são povo de Deus. Muitas pessoas diziam na época e muitos dizem hoje, certo? Então veja, o povo de Deus, que Paulo está falando no capítulo 11, no versículos 2, é o que ele diz aqui: o povo de Deus são os que ele antes conheceu, ou melhor, os que ele sempre conheceu, certo? Se você tem dificuldade com essa palavra antes conheceu, certo? Que é isso que ele sempre conheceu. Deus estava trabalhando o tempo todo com o que é chamado o remanescente. A palavra remanescente vai aparecer no versículo 5. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. O que é remanescente, irmãos? Você vai descobrir, lendo Romanos 11, que existia uma grande estrutura chamada Israel, a quem Deus dava palavra, concedia bênçãos, benefícios.
Só que dentro desse grande Israel, vamos pensar nação, étnico, certo? Existia muitas pessoas que estavam totalmente rebeldes a Deus. Só que dentro dessa grande estrutura existia um minúsculo Israel verdadeiro. Vamos pensar que nem todos os israelitas seriam verdadeiros servos de Deus. Eles não eram um Israel espiritual de Deus, certo? Mas existia um pequeno grupo, e que tudo que vai, a história que vai sendo contada na Bíblia, você vai vendo que sempre é um pequeno grupo que vai estar sendo conduzido. Paulo vai usar aqui o exemplo de Elias, certo? Quando ele está na caverna lá, amedrontado, porque sua cabeça estava a prêmio, ele diz que está sozinho. Deus diz: não, existem 7.000 que não se dobraram a Baal. Esses Paulo chama de remanescente. E todas as profecias que vão pintando sobre salvação, sobre Deus redimir um povo do meio da destruição, sempre terão esse alvo, um remanescente, certo? E Paulo está dizendo aqui, olha, capítulo 11, versículo 5, existe no tempo presente o remanescente. Deus em sua graça, certo? Vamos pensar lá, entrar lá atrás. Deus na sua graça libertou Israel do Egito. Só que você sabe, que nós já estudamos um pouco isso, que lá na frente Israel vai fazer um bezerro de ouro e vai pecar contra Deus. Então Israel se perdeu na idolatria. E o bezerro de ouro é só o começo, vai piorando. E a partir daí, Êxodo 33, 34, você vai ver Deus dizendo que vai derramar sua justiça. E a sua justiça ele coloca em que termos? Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Então, dentro daquela estrutura toda de Israel, a grande maioria falha com Deus. E a partir daí, você vai ver que Deus vai agindo em pontos específicos. E aí Paulo vai usar aqui exemplos desse remanescente, pessoas de Israel que vão sendo salvos. Ele vai colocar ele mesmo: eu, Paulo, sou descendente de judeus. Ele cita Abraão. Abraão também era filho da promessa. Ele cita Elias, filho da promessa. E ele cita 7.000 judeus, certo? E isso continua até o dia de hoje. Paulo, quando está falando aqui, essa igreja de Roma, eu já disse que ela tinha um pequeno grupo de judeus. Eles estão lendo isso aqui e o intento de Paulo é que eles, ao lerem isso, reconheçam: nós somos remanescentes, certo? É você se enxergar no texto. Você não está só como um leitor à toa, você está no texto. Então veja, irmãos, que essa eleição da graça de Deus, ela vai anular esse pensamento comum das pessoas de que vamos juntar obras, coisas para apresentar diante de Deus. Pense que essa igreja, como nós já vimos na introdução, ela está dividida entre gentios e judeus. Você tem poucas cadeiras, poucas pessoas que eram judeus. Provavelmente eles começaram a igreja. E a ampla maioria é de gentios. Agora você pensa a confusão entre eles. Aquele pequeno grupo de judeus poderia falar para o grande número de gentios que estava se convertendo: olha, vocês agora vão ser povo de Deus, então vocês vão ter que ter obras comuns a israelitas, porque ser povo de Deus é ser comunidade judaica. Ser israelita é ser povo de Deus. Cumprir mandamentos, guardar os sábados, guardar a lei, isso são marcadores de quem é povo de Deus. Era essa forma de expressão. Para aquelas pessoas, ser povo de Deus era carregar marcadores de povo de Deus, certo? Que eram marcadores: circuncisão, guardar o sábado, certo? Guardar a lei. Esses marcadores diziam quem era o povo de Deus. Era assim que era ensinado, era assim que era passado à frente.
E Paulo está dizendo, não. O que diz que alguém é povo de Deus é se ele foi atingido pela eleição de Deus. E aqui ele coloca isso, a eleição da graça, no verso 5. Esse remanescente, o verdadeiro povo de Deus, eles são fruto dessa eleição da graça. E Paulo diz, olha, no versículo 6, não tem obras humanas, porque se já é obra, não é graça. Certo? Então ele está frisando o que, irmãos? Aqui é que Deus é o autor e agente que produz salvação. É na obra de Jesus Cristo que todo aquele que crê é salvo. A maioria de Israel não creu naquilo que Paulo fala no capítulo 10. Eles não creem na ressurreição de Jesus. Eles não confessam que Jesus é Senhor de tudo. Israel aqui se via como um grande povo eleito de Deus. Se você conversar com os judeus, aí eles ainda vão dizer, Israel é o grande povo eleito de Deus. E eles não têm necessidade de Jesus. Eles não têm necessidade de um Salvador. Eles enxergam textos que falam sobre Jesus no Antigo Testamento e dizem, esse somos nós. Nós somos o servo sofredor de Deus. Então, israelitas pensavam que tudo se tratava de cumprir a lei. Quando todos cumprirem a lei, seremos visitados por Deus. Certo? Esse é o pensamento. Quando todos cumprirem a lei, nós estamos aqui essas pessoas. Quando todos cumprirem a lei e não falharem, seremos visitados por Deus. E Paulo pega eles aí. Paulo diz, é impossível cumprir a lei. Somente Jesus fez isso. Certo? E aí qual é as consequências disso? Dessa rejeição a Jesus. Dessa rejeição ao plano de Deus cumprindo em Jesus. É o que nós vamos ver hoje, versículo 7. Como resumo disso, Paulo coloca uma pergunta. Pois que o que Israel buscava não o alcançou. Isso é uma conclusão. O que Israel buscava não alcançou. Mas os eleitos o alcançaram. E os outros foram endurecidos. Quando você pega aqui o que Paulo já disse em Romanos, ele está dizendo assim, ó, Israel buscava um tipo de justificação. Certo? Só que no meio do caminho eles deixaram de buscar Deus. E agora eles estão buscando se justificar. Então veja que Paulo está dizendo, olha, Israel, pensa aqui num grande grupo. E aí Paulo diz assim, olha, os eleitos obtiveram ou alcançaram. Essa palavra, não sei se está na maioria das versões, eu acho que está alcançaram. Os eleitos alcançaram. Seria os eleitos obtiveram. E ele vem depois de uma sentença pesada. O restante endureceu. Então você tem aquela grande massa. Os eleitos, o remanescente, alcançou. A grande massa, o restante foi endurecido. Certo? Aqui nós podemos fazer uma aplicação geral de que todos que foram salvos em Cristo alcançaram a salvação. Todos, vamos pensar assim, todos que creem em Jesus, que confessam Jesus, eles alcançaram essa salvação. Certo? Como diz no versículo 4, eles foram reservados por Deus. Veja aí no versículo 4, quando fala dos 7.000 lá de Elias, a palavra que Deus diz é, eu reservei para mim. Certo? Então vamos pensar que todo aquele que crê em Jesus, que confessa, que nasce de novo, ele é reservado para Deus. Certo? Deus concede misericórdia. Nós podemos fazer uma aplicação de todos os crentes e dizer isso. O que Paulo está olhando aqui é um pouco mais específico, se aplica a todos, mas ele está dizendo, olha, dentre Israel, certo? Desse grande Israel que está fracassando, os eleitos no meio de Israel obtiveram salvação. E aí eles se incluem nisso. E o restante foi endurecido por não crer. E quando Paulo vai abrir essa caixinha, irmãos, do endurecidos, aí ele vai a um texto de Moisés, e é bem interessante isso, queria que você prestasse atenção nisso. Paulo vai falar de um texto de Moisés, que é repetido por Isaías,
que é repetido por Davi, que se cumpre em Jesus e que passa na vida de Paulo. Percebe isso? Os grandes homens ali do Antigo Testamento, Moisés, ali ó, pega um dos profetas, Isaías, o rei Davi, os três vão andar por esse texto. E esse texto se cumpre na vida de Jesus. E Paulo também prova do fel da história. E o versículo é o capítulo 11, versículo 8 aí de Romanos. Como está escrito: Deus lhes deu um espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem até o dia de hoje. Percebe, irmãos, que quando Paulo está falando isso, ele está falando pós-Jesus. Só que esse texto, ele foi dito a primeira vez, esse verso, por Moisés. Vamos abrir a nossa Bíblia em Deuteronômio, capítulo 29. E aí você, em Deuteronômio 29, certo? Pense no livro todo de Deuteronômio. O que está acontecendo aqui, enquanto você procura? Moisés saiu do Egito, andou 40 anos com aquele pessoal. Como eles pecaram constantemente, Deus disse que nenhum daqueles que tinham 20 anos para cima ia entrar em Canaã. Os que tinham 20 anos para cima iam morrer no caminho, nos 40 anos. E acontece isso. E agora Moisés está falando com uma nova geração, certo? A maioria ali do povão, certo? Não eram aqueles que tinham saído do Egito. É o povo que nasce no deserto. Amém aqui, irmãos? Deu para entender isso aí? Amém? Então vejam, quem nasce no deserto, irmãos, o que é que ele participou? Ele viu que os pais vieram do Egito. Ele acordava todos os dias de manhã, tinha pão caindo do céu. Em cima da cabeça dele tinha uma nuvem que cobria do sol. Tinha a nuvem à noite aquecia. A nuvem representava Deus. Quando eles se moviam pelo deserto, Deus ia na frente e ia atrás. Eles tinham um tabernáculo onde a presença de Deus estava lá. Quando eles precisavam de água, Deus fazia vir água da rocha. Quando eles precisavam de pão, Deus fazia cair pão do céu. Quando eles precisavam de, seja qual for outro tipo de alimento, acontecia. O que aconteceu aqui? Esse pessoal cresceu com isso 40 anos. Veja o resumo de Moisés em Deuteronômio 29. Estas são as palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés que fizesse com os filhos de Israel na terra de Moabe, além da aliança que fizeram com eles em Horebe. Horebe é Sinai. E chamou Moisés todo Israel e disse-lhes, veja, Moisés chama todo mundo, aquela nova geração. E ele diz: tendes visto tudo quanto o Senhor fez perante os vossos olhos, na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos, e a toda a sua terra. O Faraó, Egito foram destruídos. 3. As grandes provas que os teus olhos têm visto, aqueles sinais e grandes maravilhas. Então, você percebe muita coisa aqui, não é? Na memória. 4. Porém, não vos tem dado o Senhor um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. Veja isso, irmãos. Um povo que viu sinais e maravilhas todos os dias, certo? O pessoal via tudo que dependia, o seu dia a dia vinha de Deus, visivelmente. Mas o coração deles não havia arrependimento, não entendia. Os olhos deles vinham, mas
era normal. Os ouvidos dele não compreendiam as coisas. E aí Moisés vai continuar o texto dizendo: 40 anos eu andei com vocês no deserto, não envelheceram os vossos vestes, não envelheceu o sapato de vocês, mas não teve jeito. Perceba que esse texto Moisés está sentindo aqui a história. Olha, eu vou morrer, certo? Vocês vão passar, vão entrar na terra, mas o coração com que vocês entram nessa terra não vai dar certo, certo? Vocês estão seguindo seus próprios corações. E quando Moisés está falando isso, irmãos, ele está lembrando de que aquele juízo de Deus lá no episódio do bezerro de ouro continua. Todos estavam seguindo em seus pecados. Deus estava trabalhando só no remanescente. Ali dentro você tinha Josué, Caleb, certo? E você tinha alguns outros que vão sendo levantados, Otiniel, certo? E vai surgir outra turma aí de juízes que vão sendo batalhados, que vão trabalhando e tocando para frente as coisas. Mas a grande massa estava seguindo que as suas vidas. Aí perceba o contexto aqui, irmãos. Enquanto o remanescente de Deus estava sendo preservado dentro daquele grande guarda-chuva com o nome de Israel, tinha no meio deles lá alguns que eram servos fiéis de Deus. Mas veja, quando Deus abençoava toda a nação, certo? Quando eles tomaram reinos, Deus estava abençoando a nação. Só que veja, Moisés está identificando neles: olha, esse povo não é convertido, a maioria. E ele está clamando pela conversão deles. E Deus está cuidando do pouquinho que está lá dentro. O medo de Moisés de que esse povo se desvie é concretizado. E aí eu peço que você abra agora em Isaías capítulo 29. Muitos e muitos anos depois, Isaías não está como Moisés, olhando um povo que pode se desviar, que tem um coração esquisito. Isaías está vendo um povo desviado, certo? E aí você chega em Isaías capítulo 29, é interessante que a cidade de Israel, ou de Jerusalém, ela é tratada com um outro nome, Ariel, certo? Começa assim, ó: ai de ti, Ariel, Ariel, a cidade onde o rei Davi acampou. Esse Ariel é uma outra forma de falar de Jerusalém, certo? Então veja, o juízo é: Jerusalém vai cair. Então Isaías já vê isso como uma realidade. O tempo de Isaías, eles já estavam totalmente desviados, cegos. Veja o versículo 10: porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos, vendou os profetas e os vossos principais videntes. Certo? Então veja que quando Isaías vê o povo, o estado que está Jerusalém, é como se ele voltasse ao texto de Moisés: olha, esse povo está totalmente corrompido, está totalmente cego, eles não veem as coisas, não entendem, eles escutam a gente falar e não estão nem aí, certo? E Jerusalém vai ser destruída. Qual é o ponto de Paulo ao usar esses dois textos combinados lá em Romanos 11? O ponto de Paulo é: aqueles que não se convertem, aliás, aqueles que se convertem, são como aqueles que ouvem o clamor de Moisés. É como aqueles que ouvem o clamor das Escrituras, o clamor de Deus, para que arrependam-se, convertam-se, deixem seus caminhos. Então, aqueles que estão se convertendo é como se eles ouvissem o clamor da Escritura e respondessem: tá bom, eu preciso me arrepender, certo? Eu preciso de Jesus. Jesus é o meu Salvador. Aqueles que se convertem estão respondendo positivamente a isso aqui. E aqueles que não se convertem, eles continuam ali, ó, querendo os benefícios da eleição,
continuam querendo ser um povo que Deus faz tudo por eles, mas de fato eles não querem Deus na vida deles, certo? E aí, quando Paulo faz esse link aqui, o próximo ele já pula para outro. Qual é o outro link? Ele vai para Davi, certo? Quando você está lá em Romanos capítulo 11, versículo 9 e 10, Paulo está citando o Salmo 69, certo? Que é o Salmo de Davi. Vamos abrir aí, Salmo 69. E o Salmo 69, irmãos, ele é um salmo, olha, você vê até na própria Bíblia, tem esses nomes que vem em cima, né, para ajudar você a procurar. Tem assim, os sofrimentos de Davi, certo? Salmo 69. É interessante, irmãos, que o Salmo 69, composto por Davi, ele é um salmo que é como se Davi está no lamaçal, por conta dos adversários que estão perseguindo ele. Só que você e os estudiosos não conseguem dizer qual momento da vida de Davi isso aconteceu, certo? Eles tentam achar um momento de encaixar. E quando eu li esse salmo, eu pensei quando Davi foge de Jerusalém porque o seu filho quer tomar o reino e está perseguindo ele. Quando eu fui pesquisar os comentaristas, vai mais ou menos por aí. Muitos acreditam que é nesse momento. Um filho de Davi quer tomar o reino, Davi já está bem velho, e ele precisa fugir para não morrer, certo? E agora, grande parte do seu exército que está perseguindo ele. Percebe isso? Certo? Então, nesse meio desse ambiente aí, Davi é aquele cara que está sofrendo muito. É aquele cara que está pedindo para ser liberto de todo aquele sofrimento. Ele sabe que Deus está no controle da situação, mas o sofrimento é tão grande que ele diz: Senhor, que isso aconteça logo, que esse tempo seja pouco, certo? Ele precisa de um resgate de Deus. E aí veja o versículo 20, quando ele fala sobre sua situação. Salmo 69, 20. Afrontas me quebrantaram o coração, e estou fraquíssimo, e esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum, e por consoladores, mas não achei. Deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Percebe isso, irmãos? O sofrimento de Davi, esse salmo ele é muito conhecido pelo versículo 21, porque isso acontece com Jesus, quando Jesus está na cruz, certo? E aí os caras lá, os soldados romanos, tentam dar vinagre a ele, certo? Esse vinagre que eles tentam dar lá é um costume dos romanos. Dizem que era para deixar a pessoa entorpecida, mas o grande motivo era para zombar da pessoa, da fraqueza da pessoa, certo? Esse é o sentido. E veja que a forma como Davi usa é mais ou menos isso, ó. Que versículo 21, no 20 ele está confrontado, ó, quebrantado, fraco, ninguém teve compaixão, ninguém o consolou. Pegaram o quê? Ainda zombaram dele, deram vinagre para beber, certo? Só que esse sofrimento de Davi, irmãos, esse prenúncio do que você já sabe que aconteceu com Jesus, essas palavras de Davi soam como palavras de um poeta cansado, são palavras de um poeta abatido, um cantor que está em profundo sofrimento, mas um cantor. As dores de Jesus são dores reais. As dores de Jesus são físicas. Jesus não encontra seus amigos para oração no Getsêmani. Lembra lá? Jesus chega para os apóstolos e diz: fiquem comigo mais um tempo orando. E ali é retratado depois ele sofrendo em oração. O que ele procura? Consolo. E está aqui, ó. Não encontrei quem me consolasse. E na cruz é dado vinagre a Jesus.
Então veja, irmãos, nas palavras de Davi, ele não encontra consolo, ele só encontra zombadores. E se o contexto é que o próprio exército de Israel está buscando matar ele, perceba que você tem um remanescente de Israel, filho da promessa, sendo perseguido pelo grande Israel. Você tem lá aqui, deixa eu ver aqui, versículo 22 e 23. Veja que as palavras de Davi no versículo 22 e 23, que ele pede para seus inimigos, Deus envie aos seus inimigos, torne-se-lhes a sua mesa diante deles em laço, e a prosperidade em armadilha, escureçam-lhes os seus olhos para que não vejam, e faze com que os seus ombros tremam constantemente. Certo, irmãos? Veja que a ênfase desse texto aqui, no versículo 21, ele passar pela vida de Jesus, é um sofrimento de Davi que se repete na vida de Jesus, certo? E aqui está novamente o lado, olhos escurecidos, certo? A mesma temática de Deuteronômio. A ênfase aqui é de que Jesus era o verdadeiro rei davídico, que foi traído por seu povo Israel. E como circunstância, Deus lançou incredulidade ao povo de Israel. Quando Deus lançou essa incredulidade sobre eles, junto vinham o que, irmãos? Recair as maldições da aliança que eu tenho falado. O que eram as maldições da aliança lá na época de Paulo? Para esse Israel aqui, de Davi, as maldições da aliança é quando a Babilônia sai do seu lugar, vem a Israel, destrói tudo e leva eles ao exílio. É quando a Síria vem, destrói tudo no norte e leva eles ao exílio. Isso é a maldição da aliança aqui na época do Antigo Testamento. E qual era a maldição lá na época de Paulo? Que Paulo está olhando e vendo o que vai acontecer. Era Deus entregar Israel às nações, ao Império Romano. E aí eles iam estar sendo destruídos e em exílio espiritual longe de Deus. E isso aí você vê até hoje. Então, irmãos, está dando para vocês entenderem até aqui essa história que eu estou contando, mais ou menos? Pronto. Então veja, irmãos, o que eu queria que você percebesse em como esses textos trabalham juntos. Perceba que Paulo está pegando várias pessoas do Antigo Testamento e trazendo para explicar o seu contexto. Porque pessoas de Israel não se convertem. E quando Paulo faz isso, irmãos, ele não faz com um olhar assim, Israel não tem mais jeito. Perceba que Paulo era também perseguido. Então quando Paulo faz isso, eu achei interessante, porque veja o seguinte, olha, ele cita Moisés. Moisés é parte de Israel. Ele vê que vai morrer. E aí ele lamenta porque aquele povo não tinha se convertido na maioria. Moisés já sabe que eles vão ser julgados, eles vão ser levados para um exílio. Só que o que é o descanso da vida de Moisés? Deus vai cuidar do remanescente. Isso é Deuteronômio. Deu para entender isso aqui, irmãos? Amém? Deu aí para entender? Aí você tem Davi. Davi era parte de Israel. Davi está sendo perseguido por inimigos que provavelmente são de Israel. Ele pede também, que caia sobre os seus inimigos, sobre parte de Israel, a maldição daqueles que abandonam a aliança. Ele pede. Davi sabe que eles estão errados. Davi pede julgamento de Deus, mas Davi também descansa. O Salmo, você pode ver, Davi descansa no cuidado que Deus tem pelos remanescentes. Quando você está lá em Isaías, Isaías era perseguido pelos seus inimigos. Isaías foi morto por um rei de Israel. E ele profetiza a queda de Jerusalém, porque eles abandonaram a aliança com Deus. Veja de novo, Isaías sabe que eles estão errados. Isaías pede o julgamento de Deus. Isaías profetiza o julgamento de Deus, mas também descansa, porque sabe que Deus
cuida dos seus remanescentes. Aí você tem lá agora Paulo, lá na frente. Paulo era parte de Israel. Ele pregava o evangelho e por isso os judeus perseguiam ele. As pessoas da igreja eram capturadas e mortas. Ele sabe que Jerusalém vai cair. Tessalonicenses fala disso. Ele sabe que Jerusalém vai cair. Ele sabe que a maldição do exílio vai chegar. Ele sabe que Deus vai julgar quem não crê. Mas aí Paulo chora, porque sabe que Deus vai julgá-los. Mas Paulo lá na frente também está descansando na mesma promessa. Deus cuida dos seus remanescentes. Está dando para os irmãos perceber esses links? As pessoas sabem da soberania de Deus, do controle de Deus sobre as coisas. As pessoas sabem que os seus vizinhos e tudo que cerca são de pecadores que odeiam Deus. Eles sabem que isso traz consequência. Então eles sabem que Deus está vindo julgar. Mas junto com o julgamento também vem a misericórdia. Só que muitos entram no julgamento, poucos entram na misericórdia. Então enquanto eles por um lado pedem, ou choram, ou clamam, ou profetizam o julgamento, todos descansam na mesma coisa. Deus tem os seus remanescentes e Deus cuida deles. Aí você vê em Jesus. Jesus é o verdadeiro rei. Jesus é Deus em terra. Eu comecei aqui hoje lendo Mateus 1. Ele será chamado Emanuel, Deus conosco. E aí Jesus é traído, é oprimido, é rejeitado por Israel, pessoalmente. O que Jesus faz? Derrama-se em compaixão, morre na cruz, para tirar o pecado dos remanescentes, para comprar a sua dívida, para mudar o status daquele povo que tem sido mantido fiel, mesmo debaixo de todo o sofrimento que se passou. Ele vem mudar o status deles diante de Deus. Ele vem iniciar o reino dos filhos de Deus. E aí você vai ver o que em Jesus? Jesus chega em Jerusalém e chora também. Jesus vem em Jerusalém e morre em Jerusalém, como Isaías. Ele ressuscita em Jerusalém. E Romanos 11 vai continuar para dizer que ele voltará para converter Israel no futuro. Então veja, irmãos, com essa esperança e fazendo esses links que Paulo vem lá e resumidamente ele vem, olha, Israel tropeçou, os eleitos alcançaram, Israel tropeçou. E aí ele cita Deuteronômio 29 para dizer de como eles estão cegos. Ele cita Isaías para dizer que eles estão endurecidos e com sono. Perceba essa temática, com sono, certo? E no versículo, e depois ele vai a Davi para dizer que isso traz consequências. Abandonar Deus traz consequências. Só que veja que no versículo 11 a história vai mudando. Ele começa a olhar a promessa. Veja o versículo 11, Romanos 11, 11. Diz assim: digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? Veja a resposta de Paulo: de modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação dos gentios, para incitar ciúmes em Israel. E a sua queda, a queda de Israel, é a riqueza do mundo, e a diminuição da riqueza, da sua riqueza, e a sua diminuição, a riqueza dos gentios. A diminuição de Israel é a riqueza dos gentios. O que poderia acontecer se Israel estivesse numa plenitude? É isso que Paulo vai desenvolver. Veja, se Israel fez tanta coisa errada e o mundo alcançou tanta bênção enquanto isso acontecendo, o que aconteceria se Israel fosse a bênção totalmente? E aí você vai ver que ele vai dizer: olha, muito mais fruto vai vir daí. A história não acabou para Israel. Só que isso são coisas que nós vamos ver a partir da semana que vem. Você vai ver que Israel tropeçou, mas não foi eliminado dos planos de Deus. Da sua queda, da sua rejeição, Deus trouxe salvação para as nações. Paulo começa o versículo 12 aí dizendo: ó, Deus trará Israel de volta.
Hoje nós vivemos no que vai ser chamado de tempo dos gentios. Mas haverá o tempo em que Deus vai remover essa cegueira de Israel, e eles vão conhecer Deus, eles vão conhecer o seu Salvador. Então veja, irmãos, diante do que nós lemos, o que nós tínhamos para ler aqui em Romanos já lemos, e nos textos. Quais são as conclusões que a gente pode tirar desses textos? Ler Deuteronômio, ler Salmo, ler Isaías e ler Romanos. Como isso tudo se conecta? E como isso mexe com a nossa vida? É essa parte. E a primeira coisa que você tem que ver é: viva como um verdadeiro filho de Deus. Parece uma besteira, parece uma repetição. Veja as implicações disso nesse texto. Perceba: viva como um verdadeiro filho de Deus. Por que eu disse isso, irmãos? Nesse texto de hoje, você vai ver que é possível a pessoa ter provisão de Deus, proteção de Deus, milagres de Deus, sucesso vindo de Deus, comida vindo de Deus, prosperidade vindo de Deus, uma família vindo de Deus, e nunca ter se convertido. É isso que vai estar aqui. É possível ter tudo isso de Deus e nunca ter sido convertido. É isso que acontece aqui. Se agarrando em promessas e bênçãos que Deus derrama sobre o seu povo. Andar com o povo de Deus e não ser povo de Deus. Quantas multidões cercavam o remanescente em Israel? Quantas multidões cercavam Jesus? Quantas multidões estão pelas igrejas hoje querendo coisas, curas, casamento, emprego, bênçãos e bênçãos. É só você abrir a televisão. É lotado. Você nunca vai ver uma foto daquela, uma imagem na televisão vazia. Não vê. As pessoas cumprem metas, as pessoas cumprem mandamentos, às vezes elas andam junto com a igreja verdadeira, elas se humilham quando são confrontadas. É interessante quando você está lendo Batista, não sei se você viu aqui, porque eu não estava no dia que ele falou sobre a história de Acabe. Eu li a história de Acabe semana passada e Batista continuou na quinta. Quando você está ali entre 1 Reis 18 ao 22, tem uma hora que Deus está toda hora aqui puxando as orelhas de Acabe. E tem uma hora que funciona. E Acabe baixa e se humilha. E aí Deus diz para Elias: Elias, tu viu como Acabe está humilhado? Tu viu como ele mudou? Por causa disso eu vou deixar de trazer a destruição no tempo dele. Vai ser no tempo dos filhos dele. Isso faz de Acabe um homem convertido? Não. Ele recebeu um livramento. Percebe isso, irmãos? Assim existem tantos e tantos. Muitas vezes são pessoas da família que não se convertem, mas eles andam no barco, que são aqueles que eles andam no barco dos filhos de Deus. Eles vêm junto, ficam por um tempo. Vocês lembram do Paulo? Paulo estava indo numa viagem e o navio afundou. E aí o pessoal estava preocupado. E Deus vai dar: Paulo, ninguém vai daí, vai morrer. Todos se converteram. Todos foram abençoados, porque lá dentro estava um remanescente. Então veja, irmãos, as pessoas cumprem metas, elas honram os pais, mandamento com promessa. Então veja que as pessoas rondam essa grande massa, que tem uma massa ao redor do povo de Deus, uma gordura. Eles descansam em benefícios, misericórdia, alívios, livramento, curas e realizam sonhos. Isso não é diferente de Israel que nós estamos lendo. São muito parecidos. Vinha milagre todo dia: água sair da rocha, pão cair do céu, fogo descer do céu, né, Elias, colheitas milagrosas, vitória nas guerras. A pessoa sair para uma guerra, quebrar uns vasos em cima da montanha, e o pessoal dos inimigos começaram a se matar. Eram vitórias milagrosas. Como isso acontecia? Deus estava entre eles. Deus abençoava e era com os remanescentes. Eles estavam felizes em ser aqueles que andam junto, aqueles que andam de lado, mas não era convertido. Está dando para vocês entender isso? Como é sério aqui o texto?
Veja, irmão, Deus não lhe chamou para você estar na borda do povo de Deus, para ser mais um que prova de bênçãos da comunidade, ou daquilo que Deus está fazendo pelos irmãos da comunidade, e pega a bênção e faz o que quer da vida. Deus nos chama para ser aqui, ó, filhos da promessa, semente de Deus, povo verdadeiro, remanescente. O nosso prêmio é o próprio Deus, o nosso alvo é Ele. Então não viva a bênção da religiosidade, que é uma vida controlada e tudo sob o seu controle. Escolha viver com Deus para sempre. E isso inclui todas as estações. Isso inclui o quê? Não coloque seus sonhos acima de Deus. No grande Israel que nós estamos estudando, e se você pegar esses textos e ler completos, você vai ver isso. Você vai ver, irmãos, no grande Israel, pessoas que tinham sonhos. Eles tinham sonhos de ter terra. Esse pessoal que está ouvindo Moisés, Isaías, eles tinham sonho de ter terra, sonho de ter casa, sonho de ter herança, dinheiro, família, bois, vitória na guerra. Sabe uma coisa? Eles ganharam tudo isso, tudo, mas no processo eles perderam Deus. É isso. No processo eles perderam Deus, ganharam tudo isso e ficaram sem Deus, perderam o rumo. Deus não era mais o alvo. Eles topavam qualquer coisa para manter o sonho, até mesmo abandonar Deus. Então isso, quando a gente enxerga isso em Israel, isso deve nos chamar a atenção para muitas coisas. Primeira coisa é ter humildade. Não pensar que se é muita coisa. Porque as pessoas começam a pensar que é muita coisa. Depois, como eles são muita coisa, Deus tem que dar muita coisa a eles. Certo? E o perigo é o meu sonho ser o meu próprio tropeço. Receber o meu sonho e pelo meu próprio sonho ser o tropeço. Então, não pense que a sua felicidade depende das metas do ano. Não se coloque acima das pessoas. Não abandone o serviço que Deus colocou na sua mão. Certo? E você vai ver que aqui humildade vai ser cortar na carne. Certo? Outra coisa que você vai ver, já eu volto nessa questão do cortar na carne. Outra coisa que você vai ver aqui nesses textos tem amor. Repense a sua forma de cantar, de orar, de cultuar, para que não seja fruto de repetição que vira encenação, que vira procedimento que se repete. Assim a maioria faz. Vai ter estações difíceis, tempo que tudo é cinza, você não entende nada, só apanha. Mas aí, irmãos, não fique muito tempo nesse lugar. Nós precisamos descobrir que até no alto da tentação, no alto do medo, no alto das incertezas, o melhor lugar é estar diante de Deus. Então esteja diante de Deus com amor, e não como eu quero que Ele faça isso por mim. Esse era o problema aqui. Então tenha amor pelas pessoas, refaça as suas prioridades para colocar amor nelas. Mais amor sacrificial, mais amor familiar. Outra coisa que você pode ver aqui, irmãos, é diminua a sua lista de sonhos. Corte aí das suas metas. A nossa rotina deve ser mais surpresas de Deus e menos metas nossas concluídas. Certo? Não tente super controlar a sua vida. Entenda que Deus sempre está cortando coisa da nossa vida. Sempre está podando coisa da nossa vida. Hábitos, pecados, pessoas. Então, diminua o seu querer. Adapte-se às situações inesperadas de Deus. E celebre ser cuidado por Deus. Enquanto Deus podava o seu povo em toda a história da salvação, lá estava no meio o remanescente. É tempo de trazer seca em Israel. Eles entram na seca. É tempo de Deus trazer midianitas contra nós. Eles entram nisso. É tempo de Deus trazer os babilônicos. Nós vamos mudar de casa. Estamos sendo fiéis, mas ficamos sem casa. Ficamos sem casa, mas não ficamos sem Deus. Percebe isso? E aí eles vão para lá e eles voltam. E Deus está com eles onde eles estiverem. Então,
O que eu vejo nisso é, primeira coisa, queime o seu plano de vida. Queime o seu plano A, B, C. As pessoas buscam salvação, buscam chegar a Deus, buscam aqui, como viver por sua própria conta. Qual o resumo de Paulo disse em Romanos 11? Não alcançaram. Paulo resume a história de Israel, diz, eles não chegaram no ponto. Eles vivem um propósito, mas eles não chegam no ponto. O que é o ponto, irmãos? O ponto é Deus. Certo? Com certeza você conhece pessoas assim. Certo? Ou nós nos colocamos em algumas situações assim. Constrói um propósito em cima de boas intenções. Só que você não pode perder de vista que é fácil boas intenções nos levarem para longe de Deus. É isso que está acontecendo aqui nesses textos. São escolhas erradas, fruto de prioridades erradas, no tempo errado, sem a maturidade para aquilo que você vai fazer. E essa tentação é mais normal é a mais normal possível. Porque nós somos pecadores e pecadores erram o alvo. Certo? Errar o alvo é natural. Confiar no seu plano. Eu fiz isso, Senhor, eu quero isso para esse ano, e eu vou fazer isso na tua casa, eu vou fazer isso, o Senhor vai me abençoar aqui, e eu vou fazer isso, isso e isso. Confiar no seu plano é errar o alvo. Confiar na sua inteligência é errar o alvo. Confiar por si só dependa de Deus. Israel tinha zelo, tinha religiosidade. Israel tinha leitura da palavra, Israel tinha oração. Mas Israel errava em todas essas coisas, porque eles não chegavam a Deus. Israel confiava em si mesmo, confiava nas suas alianças de guerra. Israel confiava nos seus cavalos, Israel confiava nos seus reis, Israel confiava nos seus falsos profetas. Israel chega a um ponto que confia até no pecado. Tudo isso acontecia, irmãos, porque eles usavam esses meios, oração, palavra e zelo, para impor como Deus devia vir e agir. O que nós podemos ver aqui, irmão, nesse texto, é que o nosso bem mais precioso, a coisa mais preciosa que você vai alcançar na vida, ganhar e possuir, é fruto da eleição divina. A eleição da graça não nos põe aqui num patamar, num pedestal de poder, que agora você pode fazer o que quiser. A eleição da graça, ela primeiro leva a gente para um abismo do nosso eu, certo? O abismo do nosso ego, o abismo da nossa carne. E a eleição vai mostrando, olha, o teu coração é duro, tem podridão, para depois ele te mostrar a luz da renúncia, da morte do eu, da morte do plano, da morte do eu quero. Certo? Então, olhar para a dureza que nos envolve, devemos olhar para essa dureza que vai sempre nos envolvendo por conta do pecado, através dessa luz da eleição. Como é que isso acontece, irmãos? É colocando você num caminho sem volta, onde você renuncia à sua carne e se reveste de Cristo, do amor, do Pai, do Filho. Então não podemos ter medo de renunciar. Não podemos ter medo de abrir mão. Não podemos ter medo de queimar o nosso plano, de abraçar a vida que vem de Deus, o plano que vem de Deus. Então, leia esses textos, veja isso acontecendo. Queime o seu plano de salvar a sua vida. Se jogue no plano de Deus de salvar a sua vida. Plano sem o Pai vai dar errado. Às vezes dá errado logo, às vezes dá errado com o tempo, mas sempre vai dar errado. É isso que acontece. As pessoas estão lá, pode ler os textos, quando estiver lá, está dando tudo certo, Deus está abençoando, estamos bem, vamos continuar fazendo o que a gente quer, nosso plano. Lá na frente vai dar errado. Então troque seu plano pelo plano de Deus e comece outra vez. Nós precisamos de Deus em nossa vida, e Ele vem para nós, irmãos, como um Pai. Então aproveite o Pai, aproveite a segurança do Pai, aproveite os privilégios do que o Pai está dando, aproveite o perdão do Pai, aproveite a vida nova que o Pai quer dar.
Outro ponto que nós devemos ver aqui desse texto, que nós devemos lutar contra o sono, lutar contra não ver e lutar contra não ouvir. Pense, irmãos, nessa verdade do que acontece em Israel. Eles negam a conversão a Jesus como Senhor. E o retrato que pinta negar Jesus, a gente vê por todo lado, em igrejas. Isso é normal de pessoas cansadas de Deus, cansado de ver o agir de Deus, cansado de ver pessoas que são de Deus. Veja isso, irmãos. Quem está pregando não sou eu, é Isaías. Quem está cantando não somos nós, é Davi. Quem está dando a palavra é Moisés. E eles veem e não vê. Eles ouvem e não ouvem, porque estão cansados. Então isso é comum e isso é normal. Passa o tempo e as pessoas estão ali, ó, pelas igrejas, por aqui, por ali. Só que aí aparece esse tal de sono da falta de vontade, incapacidade de reagir. E aí vem aquela vontade de não fazer nada, certo? Ou então quando quer fazer algo errado, some, desaparece, certo? Não fala. Quando você encontra na rua, quando eu vou andando assim, é difícil, quase tudo tem uma preguiça, eu vou de carro. Quando eu vou a pé, sempre eu vou encontrar alguém que desvia o olhar, porque já passou por aqui, porque se esconde. Então nós vemos aqui, às vezes pelas redes sociais, a gente administra aqui o Instagram da igreja. Tem pessoas que você conhece, elas estão aqui hoje seguindo a igreja, no outro dia você vai fazer uma checagem ali, limpando uma limpeza, e não está mais seguindo. Aconteceu alguma coisa. Então veja como o coração humano é. Ela não quer mais nem receber nada pelo celular que ligue palavra, mensagem, Deus. Isso é cansaço, isso é endurecimento. Deixar de ouvir, deixar de ver, isso aí é dormir, irmãos. E é triste, e é o pecado amortecendo a pessoa, encharcando o coração. Veja, irmãos, que o sono tratado em Moisés, Isaías e Paulo é um sono da morte. Enquanto Israel nega Jesus como Senhor, eles dormem um sono, o sono da morte. E quantas pessoas que eu e você conhecemos negam renunciar às suas vidas, elas também dormem um sono da morte, um sono da ilusão. E é interessante que sonos da ilusão só podem ser ressuscitados por Deus. E aí nós temos que clamar a Deus para que haja ressurreição. Quando eu estava pensando sobre essa questão do sono, observe uns sonos que aparecem na Bíblia. Dormir. Adão dormiu profundamente. Na costela Deus fez Eva. Deus fez. É interessante, alguns comentaristas dizem que ali, quando diz que Deus tirou da costela, a palavra não está muito bem definida, e que pode ser ali a tradução como Deus cortar Adão um meio, separar e fazer a outra metade. Deu para entender? Ou seja, há uma ressurreição. O ponto é, só Deus pode fazer brotar a vida desse sono. Adão vai dormir novamente no jardim. Fecha os olhos e os ouvidos para o mandamento de Deus, o que está aqui no nosso texto. Entra no sono do endurecimento. E desse lugar de sono de Adão, que dá tudo errado, Deus vai lá e na mesma hora faz brotar a promessa do remanescente. O Redentor Jesus, que viria pisar a cabeça da serpente. Você vai ver Israel dormir no sono da escravidão no Egito. Deus vai lá e ressuscita com esperança. Faz aliança com eles. Israel, na época de Elias, dormindo no sono da idolatria. E aí, acho que o Batista leu sobre isso aqui. Elias estava em Serepta e o filho da viúva morreu. Interessante que a viúva pergunta. Não pergunta por que meu filho morreu. Ela diz assim, ó: tu vieste aqui jogar na minha cara meus pecados? Elias ora, capítulo 17, versículo 20 diz: Senhor, tu
Deus, tu trouxe desgraça à casa onde eu estavas. E aí você vê no meio da seca, do sono e da morte, o Deus da graça vem e ressuscita o filho da viúva estrangeira e sustenta eles por 3 anos e meio. Então veja, irmão, Deus manteve o seu povo de pé na seca. O Deus da graça mantém o seu povo em pé. Jezabel matou vários e eles morreram fiéis. 7.000 escaparam vivos e estavam provando perseguição e escassez. Lá na época de Jesus, uma menina adoeceu e morreu. Jesus veio a ela e disse à menina que a menina apenas dormia. Todos riram da cara de Jesus, zombaria. Jesus foi e ressuscitou a menina. E foi isso que Jesus fez na minha vida e fez na vida de cada um de vocês. Ressurreição desse sono. Então hoje, irmão, quando nós lutamos contra hábitos, contra pecados recorrentes, práticas habituais, você sente a guerra, porque nós somos feitos de carne e osso ainda. Romanos 7 coloca você nessa guerra contra o seu eu. Então veja, irmãos, olhando esses textos, não fique permitindo que o seu coração entre pelo sono, pelo enjoo, pela falta de vontade de sair de casa, certo? A vontade de não estar com a igreja. Não descanse o sono da morte, que se afasta da palavra. Não se afaste da palavra, porque isso é cruel contra você. E veja, não se afaste das pessoas que falam de Deus, que se derramam diante de Deus. É necessário estarmos sempre olhando para nós e nos vendo que é necessário voltar a Deus para manter o ritmo, certo? Me lembro, e quando estava pensando sobre isso, me lembro muito quando eu estou fraco, às vezes estou cansado depois de dias e dias sem dormir direito, certo? Sem descanso, sem reabastecer um mínimo de sono. Tem dia que é assim, semanas assim. Eu fico fadigado, enjoado, irritado, fraco. Eu vou trabalhar, nada funciona. Eu tiro a pressão para ver como é que está. Vou ver negócio de oxigênio. Tem que tomar vitamina, tem que tomar remédio, porque eu sei que aquilo não é normal em mim. Então, quando nós estamos em guerra, devemos olhar, isso não é normal em mim, porque Deus está fazendo um novo eu, para que eu não entre novamente aqui por esse sono da onde eu já vim, da onde eu fui levantado. Então veja, irmão, é fácil querer sempre se isolar na caverna e pensar que você vai sair de lá sozinho. Elias estava lá, Deus precisou ir lá e buscar ele, certo? Para Elias enxergar que tinha outras pessoas para ele cantar junto, para Elias enxergar que tinha outras pessoas para ele orar junto, que tinha outras pessoas para sofrer junto com ele, certo? Então podem vir dias difíceis quando Deus vai enviar pessoas para tirar você da caverna. Então corra com essas pessoas. Não fique procurando desculpas, métodos, certo? Ou não procure carregar a sua culpa nesse lugar escuro. Lute. Você viu aqui nesse texto, é fácil cair no sono do eu. É fácil fechar os olhos para a Bíblia, para Deus, para a igreja. É fácil fechar os ouvidos para a palavra de Deus. Basta vagar pelos pensamentos. Você pode estar aqui dentro. Basta vagar pelo seu coração. Então veja, irmãos, essas consequências de quem vai nesse sono, essa indiferença do ver, do ouvir, é a destruição. Então devemos sempre sair desse conforto do nosso coração, porque o caminho da vida, perceba aí, você está olhando uma vida lá na frente, o caminho da vida passa pela morte. Jesus morreu e ressuscitou para a glória. E aí a palavra de Deus diz, ele foi as primícias, para que eu pudesse morrer e ressuscitar para a glória, para que você pudesse morrer e pudesse ressuscitar para a glória. Só que antes de ressuscitar, o nosso ego tem que morrer. E aí é nesse processo que nós estamos. Nosso isolamento tem que morrer, nossas opiniões sobre o que é melhor tem que morrer. Perceba como você funciona quando essas portas se abrem para o pecado, quando essas portas para fugir aparecem, quando portas para se esconder,
porta para se anular. Veja o seu corpo, veja seu pensamento. Quando tudo está afundando, não desista do seu chamado, não desista das pessoas que podem lhe ajudar, não desista que pessoas podem orar por você, para que essa situação mude. O nosso trabalho é lutar pela vida, lutar para servir, lutar pelo chamado. Enquanto isso, Deus da graça vai nos mantendo, vai nos sustentando, vai removendo a sua carga, vai trocando o seu fardo pelo dele que é manso e leve. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor, já lemos a tua palavra, Pai. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é poderoso, é soberano. E o Senhor, do alto da tua glória, o Senhor olha nossas vidas, o Senhor olha nossas imperfeições, e o Senhor decide tomar elas, tratar delas. Ó Deus, que nós não venhamos nos assustar, não venhamos fugir, que nós possamos correr para Ti, Senhor, e chorar diante dos Teus pés e descansar diante de Ti, e confiar naquilo que o Senhor está fazendo com as nossas vidas, no rumo que o Senhor vai nos dirigir, que o Senhor vai apontar, na glória que o Senhor tem reservada, Senhor. Ó Deus, que nossos olhos estejam firmes na cura que o Senhor envia, na cura que o Senhor promove, não porque estamos do lado do Teu povo, mas porque somos povo constituído, cheios do Teu Espírito Santo. Ó Senhor, nos levanta, nos mantém firmes. Cura nossos irmãos que estão doentes em casa, Senhor. Cura aqueles que estão com doença física. Que o Senhor possa estar restabelecendo e trazendo eles com alegria de volta para nós ajuntarmos e cantarmos e aumentarmos a força do nosso coral que Te louva. Que o Senhor possa estar curando aqueles que estão com doença do sono. Aqueles que estão amortecidos, Senhor, nas suas próprias preocupações, nos seus próprios planos. Que o Senhor possa promover, Senhor, libertação, que o Senhor possa promover mudanças, que o Senhor possa promover, Pai, que essas pessoas estejam sadias, entrando e saindo, descendo e subindo as escadas que Te levam a Ti, Senhor. Ó Deus, que nós possamos ter uma visão do reino de Deus, que o Senhor possa fazer prosperar esse trabalho, que o Senhor coloque o Teu Espírito Santo em cada palavra que dizemos a outras pessoas. Em nome de Jesus, Pai, precisamos de Ti, confiamos em Ti. Que o Senhor possa reinar na terra como reina no céu, Pai. Em nome de Jesus, ouve nossas orações. Amém, Senhor. Amém, amém.